Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno do canal Peãocast, apoia os nossos afiliados, dá uma força aqui pro Peão. Se ali você entrar no link, tem o link da Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra nesse link vai para as escolas públicas. Nós estamos fazendo uma campanha para ajudar as crianças e escolas públicas. E tem o link da vaquinha, que com R$ 2,95 você pode, sim, fazer uma doação todos os meses e ajudar uma criança de escola pública todos os meses. Seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, conhecimentos gerais, autodesenvolvimento, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional, ou até por título de curiosidade. A gente vai falar sobre turismo hoje, eventos e a retomada desse mercado, que é o mercado que talvez mais foi afetado nesse momento e vive esse momento difícil da pandemia. A gente vai falar com uma profissional, a Adler, e ela vai comentar, ela tem uma experiência também fora do Brasil, e ela vai comentar essa sua experiência e a sua visão sobre esse mercado, essa retomada, quando vai ser, em que momento vai acontecer, e como que todos nós temos que nos adaptar. Essa talvez seja o grande desafio. O turismo sempre foi e estava sendo apontado por grande indústria do segmento dos negócios. O turismo aquece o mundo todo. A máquina substitui a mão de obra, isso a gente já sabe. Mas do turismo é visto como uma indústria que mantém aquecida todos os países. Tem o turismo natural e tem o turismo de negócios, né? Turismo ecológico, enfim, existe uma linha, sequência de turismos, uma cadeia gigante que abastece essa indústria do turismo, mas o turismo sempre foi visto como um grande negócio, uma grande indústria que poderia aquecer o nosso mercado. A Adila está chegando, já vou conectá-la, a visão dela, como que vai acontecer essa retomada do turismo e dos eventos, né, nesse momento, ou daqui quanto tempo vai acontecer. Olá! Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, Adila. Obrigada. Até que enfim, consegui. Eu tô acertando o seu nome? Adler. Adler, certinho. Muito bom. Você está no Brasil hoje ou fora do Brasil? Estou no Brasil. Você tem uma experiência grande fora do Brasil, né? Eu trabalho com destino Orlando, né? Justamente porque eu trabalhei em Orlando, eu morei em Orlando, eu fui funcionária da Disney. Então, de lá para cá, claro que, né, minha vida foi tomando vários rumos, mas sempre ficou aquela coisinha ali latente, né, de ter Sim. trabalhado na Disney. E aí eu levei isso como uma oportunidade de negócio. Então, hoje eu trabalho, eu sou professora universitária e, em paralelo, eu tenho uma empresa, uma agência de viagens focada em Orlando aí por conta da expertise, né, de conhecer o destino. Fabuloso isso. Eu quero saber mais até um pouquinho dessa sua experiência depois na Disney, até depois a gente vai entrar no tema que é essa retomada. Eu estava falando antes, não sei se você concorda, que o turismo sempre foi visto como uma indústria que tinha como sempre aquecida e vinha em processo de crescimento, até porque a tecnologia substitui a mão de obra, mas no turismo não se substitui muito, a mão de obra não é substituída por máquinas. Então sempre a indústria, né, eu queria ouvir você, exatamente essa fase, mas antes de tudo isso eu queria que você contasse da onde você veio, aonde você está, para onde você está indo, para a gente entender como que a Disney entrou na sua vida e como que o turismo, o negócio entrou na sua vida. Seja bem-vinda mais uma vez. Claro, obrigada. Antes de mais nada, né, parabenizar pelas lives que você tem feito, esse espaço que você abre, é muito interessante o formato, que você é de uma área e você convida pessoas de várias áreas para falar sobre várias coisas, né? É muito interessante. Eu dei uma maratonada aí no seu IGTV e eu vi tanta coisa diferente, falei, gente, olha só que incrível essa pegada que o René colocou aí como uma oportunidade, né, no Instagram. Bom, então eu sou do turismo, eu fiz faculdade, né, curso universitário de turismo, e na época da faculdade também tinha uma graduação modulada, então fui para o lado dos eventos, a gente podia escolher lá entre hotelaria, agência, eventos, fui para eventos, lá mesmo na época da faculdade já comecei a trabalhar com eventos, e durante a faculdade foi quando eu tive a oportunidade de ir para a Disney, que é um programa mesmo para universitários, né, nas férias, trabalharem lá em Orlando.
Perfeito. E voltei, continuei nos eventos, me especializei em eventos, me especializei em marketing também. E fiz o mestrado em hospitalidade, agora estou terminando o doutorado também em hospitalidade. Eu dou aula, Fantástico, mulher. dou aula na Universidade em Morumbi, que é onde eu me formei, aliás, né? E onde eu estou me formando mais uma vez agora. São Paulo, capital, é isso? Em São Paulo, capital. Ok. E dou aula para a galera de turismo, eventos e hotelaria. Então, assim, o tempo inteiro eu fiquei oscilando ali entre turismo e eventos, né? Profissional de eventos, mas também com a empresa de turismo. Então, tudo muito relacionado. Eu adoro esse universo, né? E falar dos dois, na verdade, para mim é muito interessante, porque eles caminham em paralelo, Paralelo. mas em algum momento aí na pandemia um acaba se sobressaindo ao outro, um volta antes do outro, né? São esses desafios que a gente está Porque, na verdade, eu acho que foi a indústria que foi a primeira a ser afetada, que na minha concepção, eu quero ouvir você, e talvez seja a última a se retomar. Eu imagino que a cadeia né, a cadeia produtiva do turismo está precisando se reinventar, porque eu imagino que as consequências são talvez assim, não sei se dá para calcular. Há quantos anos você está envolvida nesse processo de como estudante e como profissional e professora? 16 anos. Perfeito, fabuloso. A Me gente fala para um pouco pra dessa. pensar, assim, assusta um pouco, fala, nossa. Não, começou assim, já lá no colo dos pais, né? Eu quero fazer isso. Isso, mais ou menos. Tá resolvido, já tá resolvida essa parte. Mas é que dá currículo, falar 16 anos, realmente você tá, já tá validada só pelo tempo de casa. Como que isso entrou na sua vida, né? E você foi conectada toda, e como que essa indústria, ela tá reagindo até esse momento? Bom, a primeira coisa, foi até interessante você falar, né, essa sua percepção, sua visão de que talvez o turismo, principalmente, né, tenha sido um dos mais afetados. Porque, para mim, quando eu falo isso, né, para eu falar isso é muito fácil. Porque Sim, eu vivencio essa área, né? Mas eu tenho um pouco de receio se de repente eu não estou me colocando à frente ali como mais prejudicado que o outro. Eu acho que isso não é legal. eu Mas eu entendo. vejo que pessoas fora da área percebem também. Até porque isso eu acho interessante que tanto para eventos quanto para turismo, a realidade é a mesma no sentido de que você não precisa ser um profissional da área, de nenhum dos dois, para entender o impacto que está sofrendo no momento, né? A gente até consegue ver de outras áreas também, mas no turismo, a maior parte das pessoas são turistas também em algum momento, seja alguém que viaja para outro país, seja alguém que viaja por perto, que viaja às vezes até mesmo por uma questão de saúde, né, que tem que fazer um trajeto, uma viagem por conta disso, ou a viagem para visitar os familiares, né? Então todo mundo acaba sendo turista em algum momento. É que eu tenho a impressão que quando a gente fala em turismo, desculpa ter cortado a sua fala, é Imagina. que se associa muito à ideia de um avião, de uma viagem. Eu acho que o turismo, as pessoas não percebem, mas quando eu vou numa feira livre comer um pastel no domingo, eu estou fazendo um papel de um turista no dia de folga, e que esse modelo de negócio, a feira livre, ela está proibida. Eu adoro festa de peão. Eu não estou indo nas festas de peão, ali não tem as barraquinhas vendendo os lanches, ou seja, tem toda uma cadeia que depende do turismo de negócio, Isso. turismo de lazer, turismo de entretenimento, e não só nos grandes centros, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente acaba enxergando mais o lado do turismo e esse lado assim, de pegar um avião e ir para outro país, talvez para outro estado, mas tem muita outra coisa acontecendo, né? Perfeito. Inclusive até os eventos também. Todo mundo participa de eventos. Talvez não tenha nunca ido numa feira de negócios, mas já foi no aniversário, num casamento. Então, assim, casamentos não estão acontecendo, Já os foi num evento aniversários não estão religioso, acontecendo de já foi num casa. evento religioso, já foi numa. Enfim, Isso. quantas coisas estão envolvidas ao turismo? O turismo movimenta o planeta. Exatamente. Então, assim, o turismo usa de eventos para trazer pessoas, os eventos movimentam o turismo, então por isso que eu digo que os dois caminham em paralelo. Porém, no momento da pandemia, os eventos eles deram assim uma pausa. Peraí, o que está acontecendo? O que a gente vai fazer? Muitos deles até continuaram, claro que em outro formato, né? Tudo aqui na tela, né? Então, Sim.
muita gente que tinha aquele negócio assim de, mas evento pela internet, evento híbrido, evento, né, virtual, o pessoal não achava legal, no fim, foi o jeito que teve, muita gente se adaptou e provavelmente isso acabe perdurando aí, né? Claro que a gente vai querer de volta o contato, né, a Sim. relação mesmo pessoal, mas eu acho que foi uma boa oportunidade para as pessoas acabarem entendendo melhor a importância do evento virtual. Agora, o turismo, aí é mais difícil, né? Você pode até entrar Tem vários sites, né? Não só um Google Maps, de repente, mas tem vários sites, o pessoal vai compartilhando aí no WhatsApp, né? Tem um que me mandaram esses tempos que você escolhe o lugar que você quer estar, você escolhe a música, e são pessoas que filmaram de dentro do carro delas um trajeto na cidade. Aí você simula ali que Vive você uma está viajando. experiência ali. Isso, justamente. Mas assim, não substitui, né? Não acaba alcançando como um evento virtual consegue alcançar. Então, o turismo para voltar vai demorar ainda muito mais. Claro que já tem gente começando a sair, já tem gente viajando em outros países, né? A Europa já está muito movimentada, mas para a gente aqui, Brasil, para a gente ir para outro país, para a gente receber as pessoas de outros países, para a gente se sentir seguro. Tem gente que se sente mais seguro Sim. logo, né? Eu, por exemplo, tenho pessoas que entraram em contato comigo esses dias, porque os parques da Disney estão reabrindo. Então, entraram em contato comigo porque querem Já ir está para reabrindo, Orlando, então? se a fronteira reabrir, querem ir em setembro. Querem ir agora, né? Enquanto tem Fabuloso. gente que tinha viagem marcada para o primeiro semestre de 2021 e está com receio de ir. Então, até todo mundo começar a se acostumar, também entrar nessa realidade de que, vou viajar, mas vou viajar de máscara, não vou poder tirar máscara nem para tirar uma foto. Mas que ok, né? Agora vai ser assim. Mas até retomar, vai levar um Eu, tempo. E esse retomar não é só também que as pessoas voltem. Eu não estou oi, te ouvindo, vi que você falou alguma coisa, mas eu não oi. te ouvi. Voltou? Voltou? Tudo bem? Não estou te ouvindo. Vou fechar você e já volto. Oi. Tá. Tá me ouvindo? Aqui, fechei. Gente, o pessoal tá me ouvindo? Só confirma se dá um ok, se a minha voz e imagem tá saindo tudo bem. Só dá um ok. Alguns imprevistos que acabam acontecendo e a gente retomando. A conversa tá ótima aqui. Estamos alinhados sobre turismo, eventos. Olá, oi. Sim, obrigado. Ótimo, obrigado. Vamos ver se voltou normal. Oi? Oi. Voltou? Ótimo. Eu imagino que você está sintonizada com o mundo, acho que você deve ter conexões com gente que fale sobre. Existe já regiões em movimento para a normalidade, se desse números, assim, 50%, 30%, e existe regiões que você não tem obrigação de acertar, pelo amor de Deus, mas que talvez demore 6 meses a 1 ano para começar a retomar. Você tem essa noção meio global? Tem assim por cima, vários países, não posso falar que a Europa inteira, claro, mas vários países da Europa já voltaram a se movimentar, principalmente aqueles que Fabuloso. estiveram em lockdown, né? Que ficaram de fato ali 2 meses, como é o caso de alguns lugares da França, Paris mesmo, Isso ficou foi 2 meses. assertivo. Olhando para o turismo, isso foi assertivo. Fazer um Aparentemente 100%. sim. Não Tá, elimina o risco, porque também, assim, ficaram em lockdown, então ninguém entrava e saía da cidade. Mas agora que começaram a transitar, até algumas reportagens que eu já vi, já aconteceu de perceberem lugares que tinham diminuído ou que já tinham conseguido até zerar, que já apareceram novos casos, né? E perfeito. aí vai tentar conter logo de início para não tomar grande proporção novamente. E isso acho que, na verdade, ainda vai se repetir por um tempo, provavelmente. Agora, já Estados Unidos e Brasil está um pouquinho mais complicado. Aqui no Brasil, na verdade, cada lugar funciona de um jeito também, né? Aqui no Sim, estado de São Paulo, a gente segue, né, o governo daqui, aí no Rio de Janeiro tem o governo, cada estado tem seu governo. Além do que, tem muitas cidades que não estão seguindo o governo estadual, que a própria cidade tem suas regras, que também é importante a gente observar isso no momento da viagem, porque de repente onde eu moro
é determinada regra, é determinado protocolo. Mas, eu quero ir lá para o interior de São Paulo, eu quero ir lá para Barretos, eu quero ir lá para Ribeirão Sim, sim. Preto, talvez seja diferente do que eu estou seguindo aqui. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Olhando um cenário, Adili, você não tem obrigação, mais uma vez, digo que você é uma troca de informação, né? Mas olhando o cenário brasileiro para aquecimento do turismo, e com o brasileiro, por ser um povo tão acolhedor e ao mesmo tempo teimoso, né? Ele tem tanta fé que ele fala, isso não vai acontecer comigo. Né? É, Essa fé até atrapalha, porque ele fala, até acontecer com alguém da família. A hora que acontece com alguém da família, ele leva um susto. Aí passa uma semana, ele volta no normal. Parece que nós brasileiros, não é os outros, né? Eu brasileiro, a gente tem uma natureza de ter uma fé tão grande que a gente acredita que não vai dar muito errado. As justamente. regras para o René turista, vai ser muito rígida. Eu vou ter que fazer um teste para sair de uma cidade para outra, para estado para outro. Já tem algo nesse tipo ou não necessariamente? Quando você for mudar de estado de avião, aí você tem que seguir as regras das companhias aéreas, né? Principalmente as internacionais, os voos Tá, internacionais, na verdade, muito mais rígidos, inclusive com teste, aquele teste que você faz, né? Pouco tempo antes mesmo de viajar, tá. até a chegada no aeroporto um pouquinho mais cedo, a gente já chega de 2 a 3 horas, é provável até a chegada com mais antecedência, até para ter a higienização das bagagens e tudo mais, embora o mais adequado fosse passar menos tempo no aeroporto, né? Agora, quando a gente fala de viajar de carro, por exemplo, não há um controle tão grande, né? Mas tem cidades que se mantêm fechadas. Por exemplo, Monte Verde, aqui no sul de Minas, se manteve Sim, fechada a cidade. É uma cidade não pequena, sabia. então os próprios moradores, né? A prefeitura e tudo Decidiram. mais viu para isso, exatamente. E eu conheço pessoas assim que tentaram ir até lá num final de semana, não fui eu, mas me contaram, eu não saí de casa mesmo. Sim. E chegaram ali na porta da cidade e não estavam deixando entrar. E isso também em vários outros lugares que eu acompanhei algumas pessoas comentando, né? Então, Fernando de Noronha também, que foi lá, né, dos primeiros lugares que conseguiu eliminar. Então, eles não estavam nem querendo aceitar voos chegando ali. Então, isso que acho que ainda vai ser um pouquinho complicado da gente entender, que de repente onde eu vivo tem uma certa flexibilidade, mas o lugar que eu quero ir, de repente, não tenha tanto, né? Tá. E daí, de repente, respeitar os protocolos locais. Caso o lugar me aceite como um turista, mas que eu respeite o protocolo local, né? Também você não tem obrigação de acertar, não é um bate-papo aqui, você não tem que ter a bola de cristal. Mas você acha que a postura do consumidor que consome turismo para lazer, vamos falar de lazer, senão a gente tem muitas vertentes, né? Ele vai sofrer uma alteração, por exemplo, eu já não quero ir em hotéis grandes, aglomerados, vou procurar datas menos aglomeradas dentro da loja da possibilidade e também a realidade virtual, o turismo virtual com oferecendo tecnologia que eu tenha vivências e experiências, vamos falar, 100% daquele local. Você acha que isso vai acontecer ou as pessoas vão esquecer e as regras vão seguir em frente? Como que você consegue visualizar, já que você está no segmento? Dessa parte do virtual, eu não consigo acreditar muito. Eu acho que a gente pode usar até a realidade virtual, já é algo muito presente em algumas agências, Tá, para venda do destino. Para isso, sim, mas não como um caminho, né? Acho que tá. a pessoa de fato quer vivenciar a experiência. Agora, quanto a pessoa buscar, de repente, um lugar menos movimentado e tudo mais, acho que é muito de perfil. Esse seria meu perfil, por exemplo. Eu acho que pelo menos até eu sair de casa primeiro, pode ser que depois que a gente sai, a gente vai, né, acaba relaxando um pouco, é a Faz tendência. sentido, Mas sim. o primeiro momento eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil, assim, escolher o destino, escolher o hotel, ver qual que é o protocolo, ver, né, quantas pessoas estão lá. Por outro lado, é exatamente o que você falou agora há pouco, que o brasileiro é um povo de muita fé, né? Ou de muita despreocupação também, que de repente acaba não se ligando tanto nisso. Vê, o hotel está aberto? Não, se eles estão abertos é porque pode. É o que E pode. acaba confiando, às vezes, nisso, simplesmente, independente do que
pode acontecer ou não, né? Duas perguntas para você responder na mesma sequência. Uma, você tem agência que é especializada em fazer esses pacotes, né? Imagino que seja para Disney também. Qual é essa experiência que você oferece para famílias ou empresas e a sua experiência dentro da Disney? Quanto tempo foi e se você teve contato com bastidores? O que você poderia contar para a gente algumas particularidades que sempre vai ser sempre um local encantado para independente da idade, da informação, eu acho que sempre vai encantar. Conta pra gente. Bom, a minha empresa de férias em Orlando, na verdade, a gente foge um pouco do pacote. A gente monta um pacote conforme o cliente precisa, para sair do engessado, né? Que a pessoa Tá. vai lá numa operadora, uma agência comum, que de repente vende lá 10 dias, você vai fazer isso, isso e isso com um grupo. Né? Então, não, meu atendimento é mais personalizado. O que você pretende conhecer, o que você quer fazer, qual é o perfil do seu grupo? Tem criança, Se tem quiser idoso, ficar numa casa, em vez de pegar o hotel, ficar tudo junto. exatamente. Faço sim personalizado para cada grupo, inclusive um roteiro personalizado, né? Então é tudo Fabuloso. trabalhado assim com cada cliente. Agora, a minha experiência lá foi super curto, na verdade. Foram 3 meses. Assim, se eu tivesse ficado 3 anos, acho que eu ainda acharia curto o tempo. Sim, Mas foram imagina. 3 meses muito intensos. E eu tive total contato com o backstage, com os bastidores, porque eu trabalhava nos eventos. Então, o principal evento que eu trabalhava todos os dias era a parada, né? Aquele desfile dos personagens que acontece no Magic Kingdom, que é o Maravilhoso. Parque do Castelo. Então, eu estava o tempo inteiro com bastidores e às vezes fazia umas horas extras e também nos eventos. Então, assim, muitas curiosidades, Uma muitas experiência coisas que assim. você aconteceu com você, você fala assim, gente, não esqueço. Sei lá, se foi um encontro com um personagem, alguém famoso, uma situação particular que você fala, gente, isso é excelência de atendimento. Alguma experiência que você fala, meu Deus do céu, aconteceu comigo. Olha, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque história de bastidor é história de bastidor, né? E Eu é entendo, eu engraçado, assim, eu entendo. tenho várias, assim, que às vezes eu falo, gente, eu não acredito que eu vi isso, né? Sim, Mas eu estava com todos os personagens todos os dias, e assim, para mim aquilo virou uma coisa normal. Não perdeu a magia, não perdeu aquele encanto, falava, nossa, estou todos os dias. Mas sempre que alguém vinha falar comigo, às vezes eu ficava, poxa, mas eu tô nos bastidores, não tô no parque, né? sim, sim. E o pessoal falava, gente, mas você tá com todos os personagens. E daí a gente pegou a época de novembro, que tem ação de graças, né? Que para os americanos é assim, mais do que o Natal pra gente, né? A gente compara ali mais ou menos. Então, daí os personagens, né? Vamos entender os personagens, se juntaram ali nos bastidores para fazer um almoço de ação de graças. E eu falei, tudo bem, né? Coisa deles, dos personagens. E aí, quando a gente menos espera, não, mas vocês estão convidados e tudo mais. Eu achei até assim estranho, né? Falei, nossa, como Sim. assim? E aí a brincadeira era, né, que poxa, eu passei ação de graças com todos os personagens da Disney e ainda eles me consideraram não só eu, né, mas algumas outras pessoas também, como convidado e a gente nem teve, que todo mundo levava cada um prato, né? Festa Sim. americana, literalmente. Claro, não, vocês não precisam trazer nada. Eu e mais alguns intercambistas, né? Então, essa foi uma experiência bacana, das que eu posso contar, assim. Eu entendo. É, Tem muita coisa de bastidor, assim, que dá vontade de falar, não posso falar aqui, mesmo depois de tantos anos, eu ainda Eu entendo. faço jus àquele contrato que eu assinei lá atrás. Mas E assim, não conto qual que é a tanta coisa. curiosidade? O mundo corporativo. O mundo corporativo olha muito para a Disney como um exemplo padrão, que tipo assim, que sai Totalmente. pintando as paredes para não ter nada estragado, deixar limpo, deixar ali. O padrão Disney é sempre falado isso. Aos seus olhos, é, Entendimento. o processo é desgastante demais para que isso aconteça lá no final, ou a própria cultura faz com que as coisas aconteçam relativamente de um processo até natural, vamos chamar se a palavra seria natural, mas ou é muito desgastante para quem trabalha lá, é muito estressante.
A maior parte das pessoas que trabalham lá, elas acabam tendo isso, essa questão da magia realmente, de levar a Tá. sério. A gente tem treinamentos, assim, muito sérios, muito firmes logo de início, então é difícil você não entrar naquela magia. E a pessoa que não entra, ela já não tem o perfil, ela acaba nem durando muito tempo ali, sabe? É até estranho. Já aconteceu comigo, assim, de logo no início, chegar em alguém que trabalhava ali também nos bastidores, daí falar com a pessoa, e a pessoa, né, de repente um pouco mais ríspida, uma atitude assim, você fala, gente, essa pessoa está no lugar errado. Os Entendi. próprios funcionários acabam não aceitando muito esse comportamento. Pode acontecer? Às vezes acontece, né? Até quando eu vou, assim, como visitante, já aconteceu, até minha mãe também já foi algumas vezes, e aí ela fala, nah, essa pessoa não tinha que estar trabalhando na Disney, e é uma observação que até alguns clientes já fizeram, mas eu não acabo atrelando a cultura, eu acho que é mesmo assim a questão de querer trabalhar ali, de gostar da magia, porque embora a gente saiba, né, da diferença cultural e tudo mais, é diferente quando você está dentro de um parque da Disney, quando você está dentro de uma loja, ou até de algum outro parque, algum outro lugar da cidade. Você vê que assim é o atendimento, a questão da excelência que foi deixada lá atrás, mesmo pelo Walt Disney, é algo muito latente, muito importante, né? Tem muitos Fabuloso. estudos, aliás, em volta disso, né? Fabuloso. Eu tive uma experiência dentro da Disney com o Kiko do Chaves. É. E foi ele que me chamou. E eu não tenho uma foto com ele. Como não? Não, você não faz ideia. É uma cena que eu conto para registrar porque fica na minha imagem. Tava eu e meu sobrinho olhando lá alguma coisa. Ele chega, coloca a mão no meu ombro e fala brasileiro. Ele fala assim, brasileiro, em espanhol, né? Eu sim, sim, eu olhei, era um senhor extremamente elegante, mas eu não dei bola. Voltei a falar com meu sobrinho e não sei o que lá. Ele bateu no meu ombro de novo, chamou. Aí eu sou o Kiko. E eu falei, e aí, né? Tipo, e daí, né? O Kiko, né? Mas aí ele era muito senhorzinho, não condizia a imagem dele da Ah, televisão, que eu sim. conhecia com aquele senhor. Aí ele faz assim. Aí ele faz assim com o rosto. Aham. Eu não sei se já aconteceu com você, que quando você quer beijar e abraçar uma pessoa que você gosta e é fã, mas você faz de conta que você é educado. Aí Aham. você faz de conta que é faz de conta, né? Aí você dá uma segurada e eu não fiz muita coisa, eu fiquei muito parado. Aí eu contei que eu tinha um livro infantil, que o meu sonho era isso. Ele falou assim para mim, filho, nós ficamos muito tempo na televisão, muito tempo no teatro, sem falar besteira, sem falar palavrões, sem ofender famílias, com nada. Aham. Nunca faça isso com o seu, né? E eu trouxe meu coração, porque eu reclamei na hora, eu falei assim, é difícil educação, é difícil fazer isso. Ele falou, não desista. Ele falou pra mim lá, não desista. E a gente trocou o telefone, só que o meu celular sem bateria, o meu sobrinho sem bateria, tiramos foto com dele e resumindo, 2 anos depois ele veio a falecer, eu não tenho essa foto com o Kiko, Ah, que pena. mas eu queria registrar aqui que isso aconteceu dentro da Disney, Qual a então a chance, né? Disney me proporcionou esse encontro com o Kiko e eu adorei. Enfim, Que demais. demais. Vamos retomar ao tema, porque por incrível que pareça já passou 30 minutos. Eventos e a retomada no Brasil, exatamente aqui a realidade. Você vai atuar mais aonde, né, no futuro, agora no presente e futuro, em que tipo de eventos, em que tipo de situações voltando à sua rotina normal, e Uhum. qual a região que você gostaria de apostar em região e segmento de turismo que você acha que vai sair na frente em destaque, né, e que vai puxar a fila aí? Bom, dos eventos, eu acabo puxando um pouco para o lado ainda dos eventos corporativos, eventos de negócios, que é onde eu sempre estive mais mesmo. Até por esses não terem de fato parado, eles terem continuado pela internet na medida do possível, claro que não 100%, mas eu Certo. acho que a retomada destes é também muito importante, justamente porque acaba movimentando o turismo, movimentando os negócios, né? Empresas de qualquer área muitas vezes dependem de eventos, né, para várias coisas. Então, eu acredito que os eventos corporativos devem sair aí um pouquinho à frente, não todos os formatos, mas alguns. Tá? Agora, no ambiente social, né, casamento, aniversário, inevitavelmente vão acontecer, porque o controle disso também é um pouco diferente, né?
Tá. Muitos aniversários, muitas festas não estão em evidência. Então, já tem gente fazendo festa, aliás, né? Mesmo agora, É, durante a quarentena. Então, assim, também acredito que retome relativamente rápido, principalmente os menores, né? Que acabam não chamando tanta atenção e não tendo tanta aglomeração. Agora, o turismo, eu acredito no turismo nacional, que ele vai acabar sendo, assim, um pouquinho mais fortalecido num primeiro momento. Muita gente que costuma viajar para fora, de repente, ainda viaja aqui dentro um pouco antes de ir para outros países. tá. Até a questão da economia também. E eu acredito muito na região mais do sul do país, das pessoas acabarem visitando, né? Por conta, assim, por exemplo, Santa Catarina. Claro que o Nordeste, né? O Nordeste nunca ninguém acho que vai bater o Nordeste, mas falando assim de um novo olhar, né? Então, praias que tem em Santa Catarina, uma Serra Gaúcha, que, né, para quem gosta de viajar para fora, para outros países no frio, de repente, não, vamos conhecer Serra Gaúcha, que essa pessoa nem conhece. Então, Perfeito. acho que Beto Carreiro, acho que de repente sejam alternativas que o pessoal comece a buscar por aqui. Vamos Eu ver, vi, né? eu vi que o Beto Carreiro tinha um trabalho, uma publicidade recente que eu acompanhei, que ele estava retomando já dentro das normas vamos falar, mais exigentes, mais dentro das normas da cidade ali do estado, mas ele já estava retomando a atividade, né? Sim, mas aí chegou até a ficar um pouquinho polêmico, porque flagraram muita gente sem máscara, inclusive pessoas sentadas assim muito próximas umas das outras, sem máscara. Tá. Então, assim, Alguém colocou aqui precisa. alguma informação, você Ah, sabe Porto ler? Alegre, sim, são Ah, códigos de ah, aeroporto. Né? Porto perfeito. Alegre e Curitiba, sem dúvida. O Obrigado, Luiz é meu Preto. aluno. Obrigado Porto pela sua Alegre e participação. Curitiba. Uma coisa que também eu estava. Você está falando ali do Beto, né? Que se houve algum imprevisto, então? Houve algum fraga aí? Isso, saíram Que pena. bastante fotos, imagens na mídia. Então, assim, o parque precisa se atentar em ter seguranças, equipe, né? Pessoas que estejam cobrando o uso das máscaras o tempo todo, Olha, né? está colocando aqui todos os aviões já estão saindo com cheios de todas as companhias. Isso é As positivo. Isso companhias. demonstra Sim, que as pessoas vão ganhando confiança, porque todos nós precisamos. Mesmo com medo, não que eu concorde, mas eu acho que esse aquecimento, aos poucos, ela vai acontecer e espero que aconteça para que salve outras vidas também, do ponto de vista comercial, né? vai chegar um momento que a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, né? Acho que essa que é a verdade. A partir do momento que acaba controlando um pouquinho o número de contágios, é a gente se adaptar, né, à nova realidade. Então é isso, né? As pessoas acabando. Por isso que eu falei, até a gente sair, é uma sensação. Depois que a gente sai, aí a gente vai se adaptando, se acostumando mais, né, com os hábitos. Eu adorei o papo com você mesmo. Queria que você deixasse uma mensagem final para fazer um fechamento da linha de raciocínio que você fez, deixasse seus contatos, porque e deixar um recado para todo mundo. Ó, gente, depois que eu salvar a live, é automático, ela deleta todos os comentários, deleta todas as observações. Então, se você mandou uma pergunta, se você fez um elogio, entra ali no IGTV, deixa, senão o convidado ou a convidada não consegue, né, responder ou interagir com você, porque infelizmente vai apagar após eu salvar a live. Então, eu queria que você deixasse seus contatos, para quem for procurar você para fazer os planos para dentro do Brasil, fora do Brasil, e, enfim, que puder rodar com você e que a gente possa se encontrar nos eventos e que a vida vai nos proporcionar. Sim, bom, então, meu Instagram pessoal, né, fica aqui em cima marcado, @divilcas, a minha empresa, @de férias em Orlando, e eu queria, né, que eu queria pedir para o pessoal é que, assim, não desistam, né, do turismo, não desistam dos eventos, que não dá para viajar agora, até porque a gente sabe que tem a questão econômica também, né, das pessoas passando por muito aperto, não dá para viajar agora, não dá para fazer seu evento, sua festa agora, adia, não cancela, vamos continuar fomentando o mercado, porque a retomada não é só que as pessoas voltem a fazer evento e voltem a viajar, mas também recuperar aquilo que já foi perdido durante esse tempo, né? Então, vamos postergar, mas vamos fazer acontecer, continuar planejando, porque
Fazer evento é muito bom, festa, né, principalmente é muito bom, viajar, então nem se fala. Fabuloso, gente. Minha querida, quero agradecer do fundo do meu coração a sua doação, a sua entrega, o seu currículo, que é maravilhoso. Vamos lá para o nosso quadro Somos Contadores de Histórias? Ai, 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 vamos. Então, vamos lá, 3 palavras aleatórias. Ó, estão falando aqui que indica você. Ó, o pessoal indica, eu indico. Muito Opa, bom. vamos voltar, Vamos que bom. voltar. Não Fabuloso. dá para acompanhar tudo aqui, né? É Bom, minhas muito rápido. palavras, É 3 não palavras. são aleatórias assim, tá? Tá. Viagem, Viagem, festa festa, e diversão. diversão. Anote as minhas duas. Vela Uhum, e guitarra. tá. Ó, então é assim. Você pega essas 5 palavras, costura essas 5 palavras num balaio ali, numa história. Na hora oportuna, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você e você finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Meu Deus do céu, vamos lá. É um teste de VT. Aí, aí, aí é assim, toda boa história começa com Era Uma Vez. Então é com você, Era Uma Vez. Seja bem-vindo. Era uma vez um grupo de pessoas que adorava viajar. Eles programaram uma linda viagem, porém a pandemia os impediu de viajar naquele momento. Eles esperaram, eles aguardaram, eles postergaram e enfim eles conseguiram fazer a viagem dos sonhos. Tudo isso para eles foi uma grande festa e de fato eles fizeram uma festa para comemorar, com muita diversão, com banda, com direito à bateria, guitarra e sem contar um bolo maravilhoso para que todos apagassem a vela, porém abanando e não soprando por conta dos novos hábitos. E todo mundo nessa grande festa, alguém disse antes de começar, para que a gente possa estar reunidos, esse vírus, ele detesta calor. Então todo mundo precisa segurar uma vela durante a festa. Então, o grande enfeite do corpo da maioria das pessoas tinham velas penduradas no corpo, na cabeça, na mão, e todo mundo tinha vela. Então foi descartadas as lâmpadas, porque as velas faziam papel e clareavam. E com a claridade, elas também eliminavam todos os vírus do ar. E com isso, o guitarrista, muito doido, tocava sua guitarra em cima do palco, carregado de velas, na luz apagada, e aquilo se transformou em um marco para o início da retomada do turismo e dos eventos, aonde as pessoas se reinventaram para poder estar juntos de uma forma inteligente e criativa, e assim conectando com as pessoas e vivendo e viajando e tendo as diversões. É com você. E vamos viver, porque a vida é uma festa e uma grande viagem deve ser divertida. Então vamos lá, vamos comemorar, aproveitar e celebrar sempre. Valeu! Gente, uma salva de palmas, coraçãozinhos aqui para Adler. Fantástico. Galera, obrigado, gratidão. Obrigado pela sua entrega, sua doação. Obrigada. Seu currículo incrível. Parabéns mesmo. Um ótimo final de semana para todo mundo aí. Obrigada a você, obrigada a todos. Nos falamos. Saúde. Fique com Deus, gente. Bom final de semana. Amém. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.